Olá, boa noite. Está no ar o primeiro programa de debate entre mulheres conservadoras pela TV The News, canal digital aberto 581, com retransmissão para os canais no YouTube Fator Político BR 011 News e TV Flórida nos Estados Unidos. Lembrando que nós estamos transmitindo para mais de 12 milhões de lares. Compartilhe o link da nossa transmissão. Deixe o seu comentário no Superchat para apoiar o jornalismo independente, apoiar o canal Fator Político BR. E também deixe sua opinião aqui no chat, ela é muito importante por aqui. Eu sou Rose Rocha e agora você tá com elas. Conosco aqui, nossa querida jornalista Berenice Leite. Boa noite, Berenice. Tudo bem? Tudo bem, Rose? Mais uma sexta-feira juntas. Boa noite também aqui para Ana Paula Rocha, a nossa convidada, né, a Patrícia Magalhães, nossa audiência maravilhosa. Sempre bom estar com vocês. Aproveitem, já vão chegando e deixando o like, né, porque isso é importante, traz engajamento no YouTube e vão comentando. A gente está de olho em tudo que vocês comentam aqui pelo chat. Boa noite, nossa querida também advogada e analista política, Ana Paula Rocha. Boa noite, Ana. Tudo bem? Boa noite, Rose. Boa noite, Berenice. Boa noite, Patrícia. Quero te agradecer muito por ter aceitado o convite. A Patrícia tem aí, vocês vão ver, a nossa audiência vai ter oportunidade hoje de conhecer um trabalho incrível, uma história de vida incrível, de superação. E saudações à nossa querida audiência. E vamos que vamos. É isso aí, nossa convidada especialíssima de hoje é a especialista em políticas públicas, desenvolvimento humano, dependência química e prevenção ao uso de drogas, Patrícia Magalhães. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda ao Tá Com Elas. Boa noite, meninas, boa noite, Rose Rocha, Berenice Leite, Ana Paula, querida, obrigado pelo convite, né? Estou vendo que é o primeiro programa, que honra! Que bom, viu? Bem-vinda mesmo. Antes da gente começar, vou falar um pouquinho sobre a Patrícia. Ela atuou durante 12 anos nas políticas públicas, foi subsecretária de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais, superintendente na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas. Atualmente é treinadora internacional certificada pela Sociedade Internacional de Profissionais de Tratamento e Prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas. É empresária, fundadora e presidente do Instituto Patrícia Magalhães. Patrícia, quanta coisa, hein, mulher? Você aqui é o nosso exemplo de mulher. O que você não faz, hein? Um pouquinho. Ok, Patrícia. Você tem aí essa história de vida, né? Esse trabalho lindo que você faz do combate às drogas. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa sua história de vida, como começou, a partir de que momento que você partiu aí para esse trabalho público de combate às drogas e por quê? Então, na verdade, essa foi uma missão, né? Na verdade, não foi uma escolha, a princípio, a atuação nessa trajetória das políticas de drogas, mas foi principalmente pela minha história pessoal, né? De superação. Eu passei pelo problema com as drogas na minha adolescência, né? E o problema da dependência química é um problema grave, né? Multifatorial, tem múltiplos fatores aí para o desenvolvimento e a progressão dessa doença, né, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. E aí eu me envolvi nas drogas na adolescência, né? Eu vim de uma família de classe média, estudava em boas escolas, era nadadora, enfim. E aí, em algum momento ali, eu me envolvi com pessoas, né? E comecei nessa trajetória, saindo daquele contexto que eu vinha, que eu nasci, que eu cresci, né? Como eu era portadora dessa doença, que é a dependência química, essa doença é uma doença que não tem cura, crônica, progressiva e fatal, né? E aí, como eu era portadora dessa doença, não sabia, eu tive toda uma história aí da progressão desse problema, né?
durante algum tempo, eu consegui conciliar o meu trabalho, família. Eu trabalhei no Tribunal de Justiça durante 10 anos e eu conseguia conciliar ali. Eu ainda conseguia manter um personagem, eu gosto de falar, né? Mas, infelizmente, em determinado momento, que eu gosto de falar assim, o meu fundo de poço, né? Eu tive aí uma trajetória de rua, chegando a usar o crack. Então, eu fui passando para outras drogas, né? Foi uma história assim longa, foi um processo dessa degradação física, moral, espiritual, né? Eu falo que assim, a droga, a coisa que ela mais me roubou, não foi nem minha vida, foi a minha dignidade de ser humano, né? Quando eu me vi naquele estágio, né, naquela situação, eu sou mãe de 4 filhas, né? Eu tenho 2 netinhas que estão no céu hoje. E naquele momento eu já tinha os meus 4 filhos, então assim, eu perdi a guarda dos meus filhos, eu perdi trabalho, perdi tudo, né? E aí naquele momento, naquele momento eu pedi ajuda, né? O meu pai me pediu ajuda. E aí eu fui encaminhada para uma comunidade terapêutica, através de um trabalho da comunidade Missão Mundo Novo. E eu fui para a Fazenda da Esperança, onde eu passei por um tratamento durante 1 ano, né? E nesse tratamento eu comecei a descobrir coisas sobre mim e ficar curiosa. Por que que eu cheguei naquele lugar? Então, a curiosidade que me levou a começar a estudar para entender como que eu cheguei naquele estágio. Porque eu Patrícia, acreditava... Oi. são assim, são muitos pontos, né, de tudo Você isso. quer que Estou resume? ajeitando aqui. São muitos pontos e a gente vai conversar. Então, acho que todas nós temos muita curiosidade sobre muitas coisas que você passou. Então, vou passar a palavra para as meninas e aí você vai respondendo, porque é muito importante para a família brasileira. A gente tem uma preocupação, como que, às vezes, se os nossos filhos estão entrando nesse caminho, a gente nem sabe. Berenice, começa aí. Bom, obrigada, Rose. Primeiramente, Patrícia, eu já quero dizer que eu te admiro muito, né? A sua história é uma história de superação e hoje você faz dessa sua experiência para ajudar outras pessoas, né? Isso é muito bacana mesmo. Parabéns. E como você estava ali já na sua linha de pensamento, falando a respeito de como é que você passou a analisar, como é que você foi parar em uma clínica, né, de recuperação, como você também disse, são vários motivos, né, muita gente relaciona às vezes o uso de drogas a pessoas que têm uma classe mais baixa, né, menos condições às vezes de estudo, enfim, a pobreza. E nem sempre a história é assim. A gente tem casos também de pessoas que são de classe alta, classe média, que também acabam se envolvendo no mundo das drogas. Mas trazendo isso, né, para os dias de hoje, eu me refiro isso em relação à questão política. Nós temos um governo, né, em uma atual situação no Supremo Tribunal Federal, em que o porte da maconha foi liberado, né? São 40 gramas permitidas atualmente. Existe uma proposta de emenda à Constituição que ainda está sendo avaliada no Congresso Nacional, mas isso ainda não está bem definido, né? E eu queria saber, de acordo com a sua experiência, a gente tem pessoas, né, policiais, entrevistas de policiais que eu já vi falando que a maconha é a porta de entrada, né? Você concorda com isso? E como é que você vê as políticas públicas que estão sendo viabilizadas nesse momento, o que esse governo, por exemplo, apoia, e qual que é o papel, né, do STF nesse sentido? Você concorda com essa decisão que mudou radicalmente, né? Até então era proibido aqui no Brasil. Eu definitivamente não concordo, né? Eu não concordo, primeiramente, porque uma pessoa que tem o problema da dependência química, né? Ela tem um problema com qual droga? Qual droga é a pior? Qualquer uma que ela fazer o uso.
ela é portadora de uma doença crônica, progressiva e fatal. E a substância não importa. Se ela for dependente da maconha, do álcool, que é uma droga lícita, e outras drogas, ela vai desenvolver esse problema, né? A questão da maconha, as pessoas, elas banalizam o uso, né? A gente vem com esses discursos que ela é inofensiva, que ela é natural. A gente tem alguns viés, assim, com a questão científica, de medicamento, enfim, que aí a gente vai entrar mais profundo em outras situações, mas a gente está falando aqui na questão da pessoa que desenvolve o problema, né? Então, assim, geralmente a porta de entrada é o álcool e a maconha, né? Isso é com certeza. É onde ela tem mais acesso, justamente porque ela hoje já é uma droga que está incutida aí um pouco dentro da nossa realidade, da nossa cultura. O que acontece com esse governo, né? Eu, particularmente, dentro das políticas sobre drogas, né, atuando nas políticas de droga durante 12 anos, inclusive construindo essa política a nível Brasil também, para mim, é um retrocesso. Um retrocesso. Vou te explicar por quê. Desculpa, gente. O que acontece? As políticas sobre drogas, né? A gente tem a nova lei que foi sancionada pelo governo, nosso governo Bolsonaro, a 13.840, que ela regulamenta as comunidades terapêuticas, as instituições de tratamento, de financiamento para essas pessoas, para a sociedade, né? Um número enorme de financiamento nas políticas públicas sobre drogas, né? Ele implementou uma secretaria de cuidados e prevenção no governo dele. Essa construção da lei 13.840, ela já vinha sendo discutida se não me engano, desde 2007, 2008. Então, foi um processo para a gente conseguir essa aprovação no Congresso dessa nova lei, né? Que foi votada e foi implementada em 2018, logo que foi uma das primeiros feitos do governo, né? Que seria para viabilizar o tratamento, no caso, para pessoas que não têm condição de pagar uma clínica, é isso? Para viabilizar o tratamento, para implementar programas de prevenção, para regulamentar os serviços de internação voluntária e involuntária, para a questão do desenvolvimento da política pública, de órgãos específicos, né? Para desenvolver a política pública, para pesquisa, enfim, várias vertentes, não a vertente só do tratamento. Na vertente do tratamento, a gente teve um grande ganho. Por quê? Durante dos governos, antes do nosso governo de direita, o governo do Lula e da Dilma, a gente tinha uma política de redução de danos. O que acontecia com as instituições denominadas comunidades terapêuticas acolhedoras, que é como elas são faladas hoje na lei? Essas instituições, elas eram dadas como instituições clandestinas. Ninguém queria. Por quê? Porque a política do governo era uma política somente de redução de danos. E eles não conseguiam identificar essas instituições como instituição que faziam parte da rede psicossocial. Então, foi uma luta de muitos anos, né, para a gente conseguir aí essa aprovação e essa implementação dessa Secretaria Nacional de Prevenção e Cuidado que teve durante o governo. O primeiro ato, no dia 1º de janeiro, após a posse do nosso presidente Lula, um dos primeiros feitos dele foi acabar com a Secretaria Nacional de Prevenção e Cuidado. Então, por aí, você já tira uma base, né, de qual que é a prioridade e a importância que esse tema tem no nosso governo atual. Perfeito. Ana? Oi, eu estava no mute. Desculpa. Gente, Patrícia, você falou aí, citou as comunidades terapêuticas e como que isso foi primordial na sua recuperação.
Recentemente, eu estava atuando como coordenadora adjunta na prefeitura aqui de Belo Horizonte, e eu tive oportunidade de participar de uma reunião de não sei se é um conselho, um grupo de trabalho, o que seja, que aqui em Belo Horizonte é denominado Pop Rua, que é um órgão ali que cuida da questão dos moradores de rua. E me chamou muita atenção que eles se referem às comunidades terapêuticas como uma coisa muito ruim. Eles as chamam de higienistas, como se quisesse limpar a cidade da população de rua, e como se fosse também um tratamento compulsório, né? Que eu queria que você esclarecesse isso também. E, na verdade, parece que a proposta desses governos de esquerda, mais à esquerda, é de manter a população de rua da forma vulnerável em que ela se encontra e até negar esse tratamento, porque por que não permitir que as comunidades terapêuticas recebam as pessoas que querem o tratamento? Por que eles consideram que as comunidades terapêuticas são higienistas, que foi o termo que eles usaram? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, aí a gente tem que contar um pouquinho a história, né? Primeiro a gente começa aí quando a gente tem a questão da lei antimanicomial, quando as pessoas eram internadas involuntariamente por vários problemas de dependência química, prostituição, pessoas que tinham transtornos mentais, enfim. Então, isso foi um grande ganho da saúde e foi implementada a rede de saúde, né? E em um certo momento, a rede de saúde mental. A rede de saúde mental, ela trabalha na linha da redução de danos, onde a gente tem os CAPS-AD, né? Os CAPS-I, que é o CAPS? Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. E a gente tem vários outros serviços ali dentro desse escopo, né? As comunidades terapêuticas, elas têm mais de 150 anos. Mais de 50 anos, perdão. E elas ainda não eram regulamentadas. A maioria das comunidades terapêuticas, elas nasceram de organizações da sociedade civil para prestar um serviço que o governo não fazia. O que acontece? Quando foi implementada, né, a política de álcool e drogas da saúde, automaticamente um grande recurso foi aplicado ali dentro daquela estrutura daquela nova política de álcool e droga. Enfim, em paralelo, tinha essas instituições que vinham crescendo, instituições de nome, né, instituições sérias que faziam trabalhos sérios e foram crescendo. Aonde essas instituições não existia uma lei dentro dessa regulamentação da saúde que reconhecia essas instituições como um equipamento da rede psicossocial. Então, parte daí eles acharem que isso é uma instituição clandestina. Enfim, em 2011, o deputado Eros, junto com outros deputados, eles criaram a Frente Parlamentar de Apoio às Comunidades Terapêuticas e APACs na época. Né? Foram várias discussões. Eles trouxeram a sociedade civil para discutir sobre esse equipamento. O que aconteceu? Então, foi uma discussão prolongada, por quê? Porque essas instituições queriam também fazer parte dessa rede e também que o governo financiasse e ajudasse com o financiamento de vagas nessas instituições. Ali começou essa luta. Por quê? As pessoas desconheciam e achavam que ali era um manicômio por chamar internação. As pessoas falavam que passou por um processo de internação. Então, ali naquele momento, eles vinham trazendo aquele discurso e aquela retórica de que a gente estava voltando a prender as pessoas, que a gente estava tirando o direito das pessoas fazerem o que eles quiserem, né? Estar aonde estiverem, e aí começou esse grande debate. Aí, a gente teve a RDC 101, que foi a primeira regulamentação que, dentro de uma tipificação de serviço, ela regulamentou e reconheceu, de alguma forma muito distante,
as instituições. Não deu muito certo, a gente ainda teve um problema, veio a RDC 29 e vários discursos. Em 2015, eu fiz parte, inclusive, desse processo, né, nacional. Houve uma discussão e foi onde teve a regulamentação CONAD 01, que é do Conselho Nacional de Políticas de Drogas, regulamentando as comunidades terapêuticas. Por quê? Porque é uma briga de ego, de vaidade e de onde que tem dinheiro. Não querem abrir mão, né? A gente vê um discurso aí da esquerda de liberar as drogas. O que eles querem? Eles não vão desenvolver política para recuperar pessoas, né? Enfim, então, em 2015 foi implementada o CONAD 01, que regulamenta as instituições como serviço de assistência e promoção da saúde, né? Não como um equipamento de saúde. Mas, mesmo assim, continuou muitos debates, enfim. O Conselho de Psicologia, né? À época, teve um financiamento de comunidade terapêutica em vários estados, inclusive em São Paulo também, né? Quando teve o projeto Recomeço, enfim, várias políticas, Belo Horizonte, Minas Gerais, enfim. Então, começou um financiamento dessas instituições. Como o dinheiro estava sendo repartido, e eles têm esse discurso e essa retórica, né, de que não abstinência, sim a redução de danos, com a questão dos direitos humanos, de que as pessoas têm o direito de ir e vir, fazer o que quiser da sua vida, foi implementada essa regulamentação, mas aí começou uma guerra. E aí o que aconteceu? Eles fizeram, como eu falei, as instituições da comunidade terapêutica, elas são organizações feitas das comunidades, da organização da sociedade civil. O que acontece? Acontece que as pessoas desconhecem e a gente não tinha uma regulamentação do funcionamento dessas instituições. Então, tinha muitas pessoas que cismavam, vou abrir uma instituição, e chamava aquilo de comunidade terapêutica, mas não tinha o mínimo de requisito e regulamentação para desenvolver esse trabalho. Então, daí... E, teoricamente, Patrícia, qual seria a vantagem de abrir institutos como esse? Receber algum tipo de recurso do Estado? Não, na verdade, as pessoas, muitas pessoas, elas têm uma vocação, vamos falar, pessoas que passaram pelo uso da droga e às vezes querem ajudar outras pessoas, mas não tem uma qualificação técnica e ela acha que com a experiência dela, ela está habilitada, né? Habilitada a ajudar outras pessoas. Existem instituições que não são comunidades terapêuticas que colocam as pessoas para trabalhar, para fazer dinheiro para essas instituições, cobra de família, coisas exorbitantes. Então, isso foi se confundindo e eles pegaram essa pesquisa que eles fizeram, enfim, esse estudo que eles fizeram e taxaram todas essas instituições como instituições que estavam infringindo as leis, instituições que estavam privando as pessoas de liberdade, mantendo as pessoas em cárceres, atrapalhando a questão da defesa dos direitos humanos dessas pessoas, enfim, com essa retórica, né? Que a gente sabe que a retórica deles é sempre essa. Enfim, juntamente com essa regulamentação de 2015, começou um trabalho incansável de vários deputados e senadores de direita para poder fazer essa alteração na lei e votar essa lei, que nunca era votada, nunca era colocada em pauta, para regulamentar os serviços, não só as comunidades terapêuticas, como os serviços de internação involuntária e internação compulsória, que são coisas diferentes. A internação em comunidade terapêutica, a partir da lei que eu falei, né, que foi com muito esforço, né, uma articulação do governo junto com esses deputados e senadores de direita, essa lei ela foi sancionada em 2018, que é a Lei 13.840. E lá ela coloca a instituição de comunidade terapêutica acolhedora, requisitos
internação voluntária e precisa de um médico fazer um encaminhamento, né, para essas instituições. Então, essas instituições, ela tem uma regulamentação, né? Ela tem uma regulamentação própria e ela tem alguns requisitos. E a lei também coloca ela como um equipamento da rede de atenção psicossocial. Então, é o seguinte, querendo ou não querendo, achando bom ou não achando bom, achando ruim, eles têm que aceitar essas instituições, né? Então, igual eu falei com você, foi criada uma secretaria para trabalhar a fiscalização e o monitoramento, o credenciamento de instituições sérias para que o governo financiasse, e o governo fez um financiamento, não sei te falar um número exato aqui agora, de muitas milhares de vagas no Brasil inteiro, né? Foi um avanço para as políticas de droga, e o nosso governo, no primeiro dia, exterminou com a Secretaria de Políticas de Droga, e nós estamos Retrocesso, aí na né? contramão, né, desse processo que foi uma construção de muitos anos, né? Bom, Lamentável. Patrícia, bom, antes de fazer a próxima pergunta, eu queria deixar um recadinho para a nossa audiência. Você pode apoiar o Fator Político BR se tornando membro do canal no YouTube por apenas R$ 4,99 mensais, gente. É um valor baixíssimo, simbólico, mas que faz toda a diferença para nós que fazemos jornalismo independente, que não dependemos aí desse governo, e você vai ter acesso a conteúdos exclusivos aqui na plataforma. Então, clica no link que está aparecendo aí no topo dos comentários e se torne membro do canal. A Berenice está aqui, mas ela gravou um recadinho para vocês. Vamos ver aí. Né, Berenice? Opa! Corredores, em cada uma dessas salas é decidido o futuro de milhões de brasileiros. E eu vou contar tudo o que acontece para vocês, assinantes do Fator Político. Além de contribuir para o crescimento de um canal 100% independente que leva a verdade para os brasileiros, você vai estar adquirindo informação de qualidade, em primeira mão e participando ativamente da política nacional. Essa imagem aí me fez lembrar até de amanhã, hein? Amanhã, 7 de setembro, Olha, temos manifestação na Paulista e a gente provavelmente vai estar retransmitindo aqui junto com outros canais, do Fio Diário, enfim, vai ser bem legal a cobertura a partir de 1h30 da tarde, hein? Fiquem ligados aqui com a gente. Verdade, Berenice. É importante, né? É importante a gente pontuar aqui para as pessoas, principalmente em São Paulo, que participem desse momento, né, no 7 de setembro, na Avenida Paulista, com as pautas que nós temos, em virtude até do que já foi falado aqui pela Patrícia, né, só na política antidrogas, o retrocesso que foi a saída do governo Bolsonaro, a entrada desse governo, desse desgoverno que nós estamos vendo aí, e todas essas situações de ausência total de liberdade de expressão no nosso país, existência de presos políticos. Então, nós precisamos muito de que todos nós estejamos juntos nesse momento, para que a gente possa recuperar aí as boas coisas que a gente estava conseguindo avançar, como a Patrícia exemplificou aí na questão da política antidrogas, e que retrocederam. Então, amanhã, 7 de setembro, em oração, em pensamento, e quem estiver em São Paulo, com a sua presença na Avenida Paulista, para a gente recuperar o Brasil, para tirar o Brasil das mãos erradas. Ô, Ana, lembrei aqui até do slogan do governo Lula, que o Brasil está no rumo certo. Não sei que rumo é esse que a gente está indo. Certo é que não está, eu acho. O Brasil está sem rumo, sabe? Sem rumo. E esses dias a gente tem falado muito dessas pautas que são importantes, que é a questão da saída do ex, o vazamento lá das
das conversas dos assessores do Alexandre de Moraes, né, essa perseguição a opositores, a própria Revista Oeste, criação de provas através da criatividade, isso tudo é muito importante, e isso tudo tá na pauta do dia, só que isso acabou abafando um pouquinho a questão da nossa política econômica. Nós estamos completamente sem rumo. Então, não tem nada de no rumo certo, não, é completamente sem rumo. Eles não sabem o que eles estão fazendo, o déficit de julho agora parece que ultrapassou todos os recordes, né? E assim, nós estamos caminhando para um colapso. Com a saída do EX ainda, né, a comunidade internacional está considerando o Brasil que é um lugar de não investir. Não, eles usaram um termo de não investimento, né? E aí, essa pauta da Patrícia aí vem só corroborar essa questão do retrocesso também nas políticas sociais, né, de privação aí dos nossos, das pessoas que têm essa dependência química. E aí eu queria perguntar para ela o seguinte, Patrícia, como você que teve essa experiência de ter sido usuária, você fala que é uma doença crônica, que não tem cura, essa política de redução de danos, ela é suficiente? Você, naquele momento que você era paciente, o que te tirou dessa situação foi a abstinência. O que essa redução de danos traz de positivo para a pessoa que está nessa situação? E a outra pergunta é o seguinte, as pessoas nascem com essa predisposição ao vício, porque a gente vê pessoas que tomam bebida alcoólica, que já até usaram drogas, e que não entram no vício como outras pessoas entram. Existe alguma predisposição para essa doença, como você colocou? Então, alguns estudos, né, nos mostram que pessoas que têm familiares, né, pai, mãe, enfim, familiares que têm esse problema, elas têm mais chance, a predisposição genética de ter o problema, desenvolver um problema. Então, se a gente tem mais chances de ter essa predisposição genética, a gente fala que essa pessoa vai nascer com essa doença. Eu entendo isso. Né? Se eu tenho uma predisposição genética a desenvolver o câncer, talvez eu já tenha ali. Não é um fator determinante, mas é um fator predominante, entre outras características, porque a dependência química ela é uma doença multifatorial. Né? A gente fala que a dependência química é uma doença biopsicossocial. Então, existem vários fatores para o desenvolvimento e a progressão desse problema. Né? O CID dessa doença, né, que é o Código Internacional da Doença, ela fala transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas, ou do alcoolismo, enfim, ou segmentando aí pela questão das drogas. Então, o que acontece? Primeiro, vou falar sobre essa pergunta da redução de danos. Vamos lá. Eu quero falar com o público agora para a gente falar uma coisa clara, eu não vou falar uma coisa assim, elaborada. Eu quero falar com o público, para ter um entendimento básico, para o público fazer essa reflexão. Vamos lá. Uma pessoa que é portadora da diabetes. Essa pessoa tem a predisposição genética também que colabora para que ela tenha essa tendência a ter diabetes, correto? Algumas pessoas já nascem com a diabetes, outras, com o tempo, vai se tornar diabética, mas provavelmente ela já tem essa predisposição genética, entre outros fatores. Correto. Qual que é o problema dessa pessoa? Açúcar. Correto? Se ela comer açúcar, se ela comer chocolate, enfim, se ela tiver uma vida desregrada, ela vai desenvolver outras comorbidades, chegando até poder ter uma fatalidade. A dependência química é a mesma coisa. Ela é a mesma coisa. Então, o que acontece? Quando essa pessoa começa a fazer o uso, ela tem transtornos mentais e comportamentais. A gente pode falar dos transtornos obsessivos, transtornos compulsivos, como transtornos de comportamento.
né? O que acontece no organismo dessas pessoas que são mais resistentes também à substância? Enfim, então são vários fatores, o ambiente em que ela está inserido, são vários fatores que vai fazer com que a progressão dessa doença acontece. Imagina uma pessoa que hoje, né, eu vou falar assim, principalmente, por exemplo, crack, o álcool, né? Como que essa pessoa vai beber, parar de beber bebendo? Como que ela vai substituir uma droga pela outra? E eu falo uma coisa a mais, né? As pessoas falam dos direitos da pessoa de ir e vir, mas as pessoas também têm o direito de aquele modelo de tratamento não servir para ele. E ele precisa de ter opções de modelos de tratamento que é com abstinência, né? Então, essa política de redução de danos, ela não funciona. Uma pessoa não vai parar com um transtorno obsessivo compulsivo decorrente do uso de droga, um transtorno mental, quando ela está num estágio bem avançado da doença, substituindo a droga, né? Imagina uma pessoa que está fumando crack, ela é viciada em crack, e aí a gente fala com ela, não, então, por enquanto, você vai só beber. O álcool vai gerar outras coisas que vai levar ela para outra droga. Ela não vai ficar em abstinência. Patrícia, eu estava vendo na sua história também que você era de classe média alta, né? Você tinha família, você tinha trabalho, você tinha tudo, e você era usuária de drogas. Nós vimos, assim, sempre as alegações de muitos usuários de drogas que eles falam assim, não acontece nada, eu uso normal, faz anos e tal. Mas percebi, não sei se estou certo, que o seu gatilho foi um momento muito difícil que você passou. Então, tem esse perigo, mesmo que uma pessoa use uma quantidade normal, tanto quanto o álcool, se ela passar por esse momento muito difícil, ela pode ser o gatilho, no seu caso, que foi para algo pior, para uma droga mais forte? Com certeza, o gatilho para buscar ajuda é a dor. Quando a dor de usar for maior do que parar de usar, eu não vou conseguir parar. Né? O que acontece? A pessoa dói parar de usar. Dói a sobriedade. Ela é uma doença crônica, ela é progressiva. Hoje eu tenho 15 anos, 7 meses e algumas 24 horas que eu não faço uso de substância, mas eu sou uma pessoa portadora da dependência química. E se eu resolver usar, não a droga que me levou para o fundo do poço, mas uma outra substância, provavelmente eu vou progredir a minha doença. Então, assim, o que faz uma pessoa parar é a consciência de que ela perdeu o controle devido daquela substância. Agora, daí ela parar já é uma outra coisa muito mais difícil. São pouquíssimas pessoas que conseguem ficar em abstinência. Por quê? Porque são vários fatores. É o fator social, é o fator, os transtornos mentais, né, e comportamentais, e a questão da própria droga no organismo. Né? A gente tá caminhando para o final da entrevista. Queria te fazer uma pergunta que todos os pais, eu acho, ficam preocupados. Hoje em dia, a gente tem muito adolescente que fica no quarto, jogando videogame, eles não saem. Então, o pai que já antes desses jogos, né, já não tinha tanto contato com os filhos, agora menos ainda. Quando esse pai pode perceber que esse filho está usando drogas? Então, são vários fatores, né? A gente tem um dos fatores que a gente chama de estreitamento de repertório. O que acontece? Ela vai estreitando as relações sociais dela. Rendimento escolar vai caindo, né? Ela vai ficando mais no isolamento, ela vai mudando de amizade, o ciclo social dele, ele vai mudando. Por quê? Porque quando ela começa a usar, ela vai socializar com pessoas que também começam a usar, né?
E aí, assim, não tem um fator que leva a pessoa a usar. São vários fatores, né? Então, assim, o diálogo, o entendimento. Qual que é o problema do dependente químico? O problema do dependente químico não é a droga. Quando eu falo isso, as pessoas assustam. O problema do dependente químico não é a droga. A droga é a cereja do bolo da doença da pessoa. O problema dessa pessoa é a Organização Mundial de Saúde, ela determina 10 fatores para se trabalhar a prevenção do uso e abuso de álcool e outras drogas. O que são esses 10 fatores? Nada mais, nada menos do que a inabilidade do dependente químico tem na vida. Então, são os relacionamentos interpessoal, lidar com o estresse, a comunicação, o pensamento crítico e várias outras coisas, né, que precisam ser observadas e trabalhadas e potencializadas nas crianças e nos adolescentes para poder identificar. Uma outra coisa importante, que também tem alguns estudos, né, que nos mostram que o quê? Quanto mais cedo a pessoa tem um contato com a substância, seja ela o álcool ou outras drogas, também maior a probabilidade dela desencadear o problema. Ok, Patrícia, quero agradecer demais a sua participação aqui, foi muito, muito lúcida as suas explicações, né, sobre esse assunto que é tão grave. Boa noite, muito obrigada, Berenice. Obrigada. Agradecer mais uma vez a sua participação e saiba que nós estamos sempre de portas abertas aqui para te ouvir e, claro, se pudermos ajudar de alguma forma, né, o Instituto, enfim, conte conosco. Obrigada. Também quero te agradecer, viu, Patrícia? Gente, desculpa, sabe quem entrou aqui na sala? Eu estou na Revista Oeste, né? Foi o Vitor Brown, olha que chique, porque eu estou na sala dele. Aí ele entrou aqui para pegar a mochila e já saiu correndo aqui. Mas obrigada, viu, Patrícia? Muito obrigada, gente. Eu quero agradecer vocês, né? Porque esse é um tema importante que a gente tem que discutir muito, né? Hoje a gente vê a realidade da Cracolândia de São Paulo, é alguma coisa que não só avança para piorar, né? E Belo Horizonte também, as grandes metrópoles, é um assunto que a gente precisa de tratar. Esse assunto, ele esbarra em outras temáticas que também é importante a gente falar, como a violência contra a mulher, né? A pedofilia, a questão do aborto, né? Tudo está envolvido na questão da dependência química, na questão do problema. Então, isso é um assunto que tem que ser discutido, que tem que ser, entre outros, né? Que tem que ser debatido. Eu quero agradecer demais vocês de trazer essa pauta. Quero me colocar à disposição de vocês sempre que precisar para falar dessa pauta, né? Seja para falar dessas outras temáticas também que têm relação com a questão da dependência química, e agradecer muito. Obrigada, parabéns pelo programa. Obrigada, com certeza, Patrícia. Faltou muita coisa para a gente falar ainda, nosso tempo é curto aqui. Você já está convidada para um próximo programa para a gente continuar esse assunto tão importante. Nós conversamos com a Patrícia Magalhães. Tá vendo? Isso, exatamente. Magalhães. Aí, Patrícia Magalhães, que é especialista em políticas públicas, desenvolvimento humano, dependência química e prevenção ao uso de drogas, e faz um trabalho maravilhoso. Patrícia, muito obrigada, viu? Boa noite. Muito obrigada, meninos. Boa noite. Lindo o trabalho dela, né? Que história, né? Que história de vida. Gente, o assunto que a gente não pode deixar de falar, né? Se nosso tempo tá correndo aqui, mas o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, é acusado de ter cometido assédio sexual contra várias pessoas, inclusive contra sua colega titular da pasta da Igualdade Racial, Aniele Franco. Os relatos são feitos de maneira genérica em uma nota da organização Me Too Brasil. O comunicado da Me Too Brasil não menciona o nome da ministra. A citação Aniele aparece em diversos veículos da imprensa, Metrópolis, Folha de São Paulo e o Globo. Silvio Almeida negou as acusações, está negando, e as classificou como falsas, repudiou com veemência as mentiras que estão sendo assacadas, segundo ele.
Conforme a reportagem publicada até pelo site Metrópolis, os supostos assédios do ministro, olha, meninas, incluíam toque nas pernas de Aniele, beijos inapropriados ao cumprimentá-la e expressões de conteúdo sexual. Antes de passar para você, Berenice, você deve estar atualizadíssima, você está em Brasília. Só queria dizer que o movimento Me Too começou em 2017 por uma atriz americana, Alyssa Milano, que publicou uma mensagem na qual convidava as mulheres que sofreram assédio sexual a usar a hashtag MeToo, que quer dizer eu também, no Twitter, para compartilhar o seu relato. Berenice, como é que está a situação aí em Brasília? Pois é, Rose, a gente teve a confirmação no final da tarde, né? A Aniele, por meio do site do UOL, o site do UOL divulgou que a ministra Aniele Franco confirmou, né? Ela foi ouvida por colegas ministros no Palácio do Planalto nesta sexta-feira, e ela confirmou que foi, de fato, vítima de importunação, né? Assédio por parte do Silvio Almeida. E, olha, eu gostaria de destacar uma coisa. Ontem ainda, eu vi uma jornalista da CNN defendendo, né, falando que o ministro Silvio Almeida tinha o direito de se defender, que não poderíamos atirar pedras antes, né, de acontecer uma investigação. A Polícia Federal já assumiu o caso, inclusive, vai investigar. Eu queria também lembrar que a gente não está falando só de uma vítima, mas sim outras pessoas que também trabalham nessa pasta com ele, né, assessoras. Então, são vários casos que precisam ser investigados. E o que me chamou a atenção no comentário dessa jornalista foi que ela defendeu veemente, né, o direito do Silvio Almeida de se defender. E eu acho que ela não está errada, mas aí ela já jogou a pauta do racismo, falou que era um ministro negro. A gente também está falando de uma ministra negra, né? Acho que não cabe esse tipo de colocação que ela fez. E tem mais uma coisa. Um dos dois está mentindo, né? Ou é ele que está mentindo, ou é ela. Então, de qualquer forma, a gente precisa de uma resposta rápida desse governo, do governo Lula. Afinal, essa notícia que veio por meio do Metrópole, certamente o presidente Lula já tinha conhecimento dessas acusações de assédio, né? Essa notícia, como se diz, já tinha chegado ali na cozinha do Palácio do Planalto, e só ele não sabia. Eu acho que, inclusive, pode ter havido uma tentativa de abafar esse caso, mas acabou ficando insustentável por causa dessa ONG aí, do Me Too, que publicou as denúncias anônimas. Então, assim, é mais um escândalo desse governo e a gente precisa acompanhar agora de perto. Eu gostaria que os jornalistas, esses militantes, né, desses grandes veículos de comunicação, que defendem tanto o ministro Silvio Almeida, não estou aqui condenando ele, mas que tivessem a mesma sensibilidade quando fossem tratar de casos onde acusam, por exemplo, o Bolsonaro de ter roubado joias que ele ganhou de presente, mas no entendimento do TCU, no entendimento do Tribunal de Contas da União, quando se trata de Bolsonaro, ele tem que devolver o presente, mas quando é o Lula, aí é personalíssimo, pode ficar o relógio com ele. Rose. Ana, a gente está falando, a Berenice trouxe a atualização das notícias, mas assim, falando de mulher, é uma situação muito difícil para as mulheres, né? Silvio Almeida diz que não há provas, mas muitas vezes os assédios acontecem quando a mulher menos espera. A mulher não está ali com uma câmera filmando ou com um gravador para gravar isso. Isso é feito a portas fechadas. Nós nunca estamos esperando pelo assédio. E as mulheres também têm essa tendência de ficarem caladas. Muitas vezes essa denúncia pode até acabar com uma perda do emprego. Como a Berenice mesmo disse, é claro que tudo precisa ser investigado, né? Teve aí o silêncio da ministra por algum tempo, mas ela está sendo muito cobrada nas redes sociais para falar sobre o que aconteceu. Quero dizer que a prova costuma ser a palavra da vítima. E se há mais vítimas ainda, como a Berenice falou, a situação piora flagrantemente, não é, Ana? Eu queria até lembrar aqui do caso que teve também com o presidente da Caixa Econômica, se não me engano, no governo Bolsonaro, em que ninguém falou que tinha que ter defesa nem nada. Já saíram
criticando, é com esse tipo de gente que o presidente Bolsonaro anda, etc. Então, agora vale a mesma coisa. Eu acho que é com esse tipo de gente que o presidente Lula anda também. Eu gostaria de dividir aqui em duas partes, a parte política e a parte jurídica. A parte jurídica é essa aí que a Berenice falou. É lógico que vai ter que ser investigado, ver se realmente procede, não é só uma vítima, são várias vítimas. Então, isso tudo vai ter que ser verificado. Agora, do ponto de vista político, como vocês já salientaram aí, nós estamos falando de 2 ministros. A ministra estava sendo cobrada de dar o posicionamento dela, mas para mim nem precisava, porque o silêncio dela era muito eloquente. Veja bem, se eu sou ministra, vamos supor que eu seja ministra do governo Bolsonaro, e sai aí uma matéria de que um outro ministro me assediou sexualmente, isso não é verdade, eu seria a primeira a vir a público e falar assim, gente, vocês estão doidos? Nunca aconteceu nada disso, o ministro fulano de tal sempre teve o maior respeito e a maior deferência comigo, nós trabalhamos juntos, isso não aconteceu. Agora, se o ministro está sendo acusado e eu fico calada, o ministro está sendo acusado de estar me assediando e eu não falo nada, esse silêncio, por si só, ele já é muito eloquente. Então, eu já esperava que mais cedo ou mais tarde ela ia se posicionar. Mas está muito claro. E aí, nesta questão política, o presidente Lula ele tem que tomar uma posição. Porque ou ele acredita na Aniele, ou ele acredita no Silvio Almeida. E aí é que vem a questão. Agora ele vai mostrar, né, quem é quem, e eu acredito que a saída vai acabar sendo o desligamento do Silvio Almeida. E só para fechar, a Berenice disse aí, né, que talvez eles tentaram abafar e veio à tona agora porque ficou insustentável. Sim, pode ser, mas eu tenho uma outra hipótese também. Eu acho que eles teriam continuado a abafar, mas, de repente, eles estão querendo realmente tirar aí o Silvio Almeida, porque precisam aí de espaço no ministério, para algumas pessoas que vão ficar sem cargos aí em breve. Não sei, viu? Está me parecendo também que pode ser um fogo amigo de uma situação que todo mundo já está sabendo há um ano e que agora deixaram vazar, propositalmente. Realmente, a situação de Silvio Almeida tá insustentável, né? Não tem como permanecer. Segundo informações aí nos bastidores, eles já conversaram para que o ministro mesmo pedisse demissão, para que Lula não precisasse. Convidado a se retirar, né? Sai com classe, se é que pode. Gente, vamos falar de uma coisa boa aqui antes da gente continuar esse assunto aí. Vamos falar sobre o quão é importante. A Ana estava falando da importância da economia. A gente fala assim, tudo acontece no Brasil, assim, a gente não morre de tédio. Mas é tão importante a gente entender de economia e de uma forma fácil. Entendendo de economia, você entende de política, você entende até de investimentos. Ana, fala do seu curso maravilhoso aí pra gente. Vai rodar ou é para falar? Fala e depois entra. Tá. Então, gente, assim, vou falar rapidamente. Eu tenho para mim sempre que a questão dos recursos financeiros, né, são muito importantes. A gente não pode tirar de vista isso, tanto na nossa vida pessoal, quanto no país e tudo. Então, às vezes, eu sinto muita falta do debate da economia no debate eleitoral. Nós estamos aí agora em eleições municipais e muitas vezes a gente fica discutindo vários assuntos, e eu acredito que isso aconteceu na última eleição presidencial, e o debate econômico não tem o lugar de prioridade que eu acho que ele deveria ter. Veja bem, na sua casa, você conseguiria ficar escolhendo a cor da parede se a sua geladeira estiver vazia? Então, tem coisas que são prioritárias, comer é uma delas. Então, a questão econômica é aquilo que vai nos trazer trabalho, dignidade de vida, um lugar para morar, um lugar a poder alimentar. Então, ter um emprego, isso é o maior projeto social que se pode dar para uma população. Trabalho. Então, é nesse sentido que eu desenvolvi o curso, eu espero que as pessoas gostem e seja muito útil. Vamos ver. Nós trocamos com Paulo Guedes por um projeto econômico fracassado. E para tirar o Brasil desse caos, eu, você e todos nós precisamos saber mais de economia. Eu quero te ensinar economia de forma simples. Venha para o nosso curso
Aponte aqui no QR Code, pois a nossa revolução é pelo conhecimento. Que Olha legal, muito bom. só. Até Gente, vocês. Pode falar, Rose, rapidão. A mulher também, já que nós estamos no Tá Com Elas, às vezes tem dois posicionamentos. Da mulher que às vezes é a administradora, né? Que controla ali entre o marido e a mulher, ela é a que cuida das finanças. E tem também as mulheres que são gastadeiras, né? Que não aguentam ver uma promoção, que já estão comprando tudo. Às vezes nem Verdade. precisa. Então, acho que vale a gente fazer uma pauta aqui, um dia de programa só para falar sobre isso. exatamente, Eu a acho, Ana. eu acho importante, viu, Berenice? Assim, eu tive um período que fui candidata algumas vezes, hoje eu não quero mais mexer com isso, e eu participava, né, de partido, era militante de partido político, de centro-esquerda, porque não tinha partido de direita na época, e eu me lembro que a gente chegava em qualquer partido para participar, você vai para a Comissão das Mulheres. Aí eu falava, eu não quero ir para a Comissão das Mulheres, eu quero ir para a comissão que está discutindo para onde que vai o dinheiro. Entendeu? Eu quero discutir a Exatamente. economia do país, eu quero discutir as finanças do partido, eu queria mexer com. Tipo assim, porque eu tenho essa convicção e essa consciência. Gente, sem dinheiro ninguém faz nada, né? Então o poder acaba ficando na mão de quem está administrando. Quais são os ministérios mais Verdade. concorridos? Os que têm maior valor de dinheiro circulando. Então vamos acordar que a mulher tem que discutir aí também onde que está o dinheiro e como que ele vai ser usado. Tá certo, a gente precisa estar onde as decisões são tomadas, tá certo, Exatamente. Ana? Bom, nosso tempo chegou ao fim aqui, né? Passou Tem rápido. mais alguma informação aí final sobre o Silvio Almeida? Olha, Berenice. por hora é isso, ainda não tivemos a confirmação, mas o que eu posso prever aqui na minha bola de cristal é que ele vai pedir demissão em breve, viu? Ah, Não vai demorar, não. antes até das investigações. E agora a Com gente vai certeza. começar a tentar descobrir quem que entra no lugar. Já Olha, já deve ter alguém esquentando esse banco aí para Tá. entrar em campo. verdade, verdade. Bom, o Tá Com Elas de hoje fica por aqui. Nós agradecemos demais até a nossa convidada, Patrícia Magalhães, que esteve aqui com a gente falando sobre um assunto tão importante. Ana, boa noite, bom fim de semana e até o próximo Tá Boa Com noite. Elas. Berenice, Beijo. já recuperada Beijo. aí do pequeno acidente. Pois Tudo bem, tudo graças a ok? Deus. Gente, até parei de usar preto. Ontem eu saí toda de preto, bati o carro. Falei, gente, não vou usar preto mais tão cedo, porque deu azar. Mas estou bem, desejar um final de semana maravilhoso para todos. E estamos aqui, no olho do furacão, e amanhã, no 7 de setembro. Amanhã, no 7 de setembro, vamos mudar o Brasil. Isso aí, isso aí. Uma boa noite para vocês e até a semana que vem. Eu e a Berenice começamos já no início da semana, mas sexta-feira que vem tem que estar com elas novamente. É isso. Até Deixa o lá. like, deixa o like. Deixa o like. Tchau, tchau.